Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, terceiro domingo do Advento. Estamos bem próximos do Natal e eu te convido para que juntos possamos escutar a palavra de Deus. O Evangelho é o nosso alimento diário. Aqui por esse canal você sabe que você vai ouvir todos os dias. Então assim, do Evangelho de São Lucas, o capítulo 3, versículos de 10 a 18, é a boa notícia, a boa nova do Evangelho que hoje é nos apresentado. Então te convido, vamos juntos fazer essa escuta da palavra para que aumentemos em nós a graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o que devemos fazer? Acabamos de escutar então a palavra de Deus. Essa é uma pergunta que aparece aqui várias e várias vezes. 4 vezes aparece essa pergunta que devemos fazer. Mas aqui está sendo direcionado a João Batista. Por que isso aparece? Né? Por que o Evangelho apresenta João Batista? Como nós sabemos, o João Batista é o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Então, muita gente pensava que João seria o Messias. Muitas e muitas pessoas tinham isso, e nós ouvimos essa proposta. Né? O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Esse era um questionamento daquele tempo. Porque João tem a mesma postura que Jesus. Nós vimos aqui. Pode prestar atenção nas respostas de João. Ele sempre dizia: quem tiver 2 túnicas, dê uma ao outro que não tem, quem tiver comida, tal. E ele vai fazendo todo esse relato, toda essa descrição daquilo que as pessoas deveriam fazer. Por quê? Porque João pregava um batismo de conversão, uma mudança. E quando acontece isso, a expectativa crescia cada vez mais no coração das pessoas para que elas achassem, ou melhor dizendo, para que elas entendessem que o caminho da conversão era algo importante, mas não que João Batista seria o Messias. E aí então depois, lá no finalzinho, João, depois desse questionamento, ele vai dizer: por isso eu declaro a todos. Olha o que João vai falar: eu batizo com água, certo? O batismo de conversão na época de João Batista era por isso, era através da água para a conversão. Mas aquele que virá é mais forte do que eu. Olha que interessante. Aqui Jesus já é anunciado por João Batista. Aquele que virá é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Olha a humildade de João. Ele apresenta Jesus, ele mostra, ele aponta, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E aí João vai então declarar algo fundamental para que a gente compreenda. Lembra que eu falei agora há pouco, João batizava com água. Agora olha o que ele vai falar sobre Jesus: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Perceber a diferença? João batizava com água para a conversão. E agora Jesus, o Filho de Deus, vai batizar com o Espírito Santo e no fogo. O fogo do Espírito Santo é aquele que Jesus veio trazer para cada um de nós. Por isso que o Evangelho de hoje nos faz essa comparação e mostra qual que é o caminho que nós devemos seguir. João Batista ou a Jesus? É claro que é Jesus, nós sabemos muito bem disso. Mas ao longo da história isso ficou meio que confuso.
E naquele povo da época de Jesus, isso era mais evidente ainda. Então, aqui no Evangelho, trazemos essa mensagem e percebemos o quanto importante que João Batista foi para apontar e dizer que ele não era o Messias. João Batista não era o Messias, mas ele sabia e ele apontou quem era o Messias, dizendo que ele viria batizar no Espírito Santo. Para quê? Para que todos aqueles que escutassem a sua palavra, crerem nele, teriam a vida eterna. E aí ele vai dizer, ele virá com a pá na mão, ou seja, Jesus que vai limpar os corações, tirar toda a maldade, tudo aquilo. E aí depois ele vai dizer também, recolherá os trigo no celeiro, e a palha será queimada no fogo eterno, fogo que não se apaga. As duas realidades, o céu e o inferno, aparecem aqui nessa descrição que nós ouvimos no Evangelho de São Lucas. Por isso, então, meus irmãos, que é importante que a gente entenda muito bem o Evangelho de hoje. Volto a dizer, João Batista não era o Messias, mas ele apontou quem era o Messias. E aí dizendo que ele viria para batizar com o Espírito Santo, como nós sabemos que Jesus deu a cada um de nós a graça do Espírito para sermos movidos cada dia mais por esse Espírito Santo. Que Deus então nos abençoe, estamos bem próximos do Natal, que Deus te proteja e que você se prepare então para o nascimento de Jesus. Um grande abraço, que você tenha um excelente dia e que a palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.